Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a série de sabatinas, dessa vez com as primeiras damas. Começamos com a ordem alfabética e, por isso, a minha convidada de hoje é a Kátia Frucchi Parimoski, falei certo? Isso, falou certo. Casada com José Antônio Parimoski há 19 anos. Desta união, nasceu Pietra, com 12. Mas a família cresceu. Cresceu com a chegada do Floquinho, o caçula de 4 patas. Kátia é formada em psicologia, com especialização pela USP, possui MBA pela Faculdade Getúlio Vargas, mas possui ainda uma veia para escrita, que lhe rendeu muitos frutos. Ela é coautora de 2 livros sobre empreendedorismo e autora do livro Qualidade de Vida. O tino com a escrita não para por aí, não. Já está no forno mais um título sobre empreendedorismo e trabalho social. Tudo isso nós vamos conversar daqui a pouco. Um dom inerente à sua personalidade. Ela herdou, certamente, dos pais, Elza e João. Um altruísmo nato que certamente a levou à vice-presidência do Clube da Leide, uma entidade muito reconhecida que está completando 64 anos. Também está no comando da Academia Sun Club Gym. Kátia conquistou vários prêmios frente à academia, além de render temas de matérias e também capas de revistas, inclusive a Caras. Como diretora da construtora KFP, cuja sociedade ela divide com o pai, desponta sua habilidade para empreender. Portanto, mulher, mãe, escritora, empreendedora, coração. A minha convidada de hoje é a primeira-dama do candidato José Antônio Parimoski. Quero muito agradecer por você ter topado vir aqui. A gente sabe que a agenda de primeira-dama é uma loucura, né? Já estamos aí em campanha, então quero muito agradecer por você ter topado vir aqui. Eu que agradeço vocês pelo convite de estar aqui. É um prazer, uma honra, imagina. De forma alguma eu poderia negar um convite seu. E fico muito feliz. Obrigada pelo convite, obrigada aí em tudo que você me apresentou. O que me emocionou muito foram os meus pais, né? Minha mãezinha, que faz 2 anos que não está aqui comigo, mas que com certeza me deixou um grande legado. Eu imagino porque eu perdi a minha recente, então eu também estou tentando É o que mais viver. Marca, né? Com certeza. Bom, vamos falar um pouquinho de como tem sido essa experiência. A gente sabe que esposas de políticos, independente daquilo que está pleiteando, está sempre em campanha. Só que dessa vez, você é uma candidata, junto com José Antônio, à primeira-dama. Como é que tem sido essa experiência? Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de política, né? Eu trabalhei já na política desde a época do Miguel Haddad. Então, desde a minha época de faculdade, né? Eu trabalhei no telemarketing do Miguel e depois fui para a prefeitura, terminei minha faculdade, fui para o ambulatório de saúde mental. Enfim, mas a minha questão com a política já é de longa data, né? Eu gosto de política, eu sou do tipo que acompanha a votação, às vezes, no Senado, dependendo do assunto. Então, assim, eu gosto muito. Mas, óbvio que é muito diferente você trabalhar numa campanha, né, dos candidatos, né? Miguel Haddad, Ari Fossen, Luiz Fernando, trabalhei nas campanhas deles, tanto para prefeito quanto para deputado. E quando o Zé Antônio me chegou, o Parimoski, né? Eu vou falar Parimoski. Quando ele chegou, eu fiquei sabendo que ele seria o candidato indicado pelo prefeito Luiz Fernando Machado. Confesso que, assim, fiquei surpresa, né? Não por ele, porque realmente a capacidade dele é incrível, né? São 29 anos de experiência na área pública, os prefeitos, Jundiaí se chegou ao ponto que chegou em todos esses rankings, se deve muito, obviamente, também, como todos os demais prefeitos dizem, André Benassi, Luiz Fernando, Miguel Haddad, a questão do Parimoski também estar ali e tirar tudo do papel, porque como ele sempre cuidou da parte financeira e hoje gestor de governo e de finanças, né, agora da eleição, da campanha, então essa experiência dele é de longa data, né? Então, por ele, fiquei muito, muito feliz. Por mim, é muito complexo, porque eu tenho a minha vida profissional, né? Como você bem disse aí, né? Escrevi livros, tô preparando um outro, fui convidada para um outro livro que vai ser entregue nas comunidades, mas na periferia de São Paulo, para as mulheres que querem empreender. Vai ser um livro escrito junto com outras empresárias
que vão falar sobre suas experiências para que a gente possa motivar essas outras mulheres. E que é um livro que eu quero muito também trazer para Jundiaí. E é um projeto muito interessante. E o outro sobre qualidade de vida que eu escrevi foi para ajudar o Clube da Lady na época da pandemia, que foi um livro que eu falei sobre qualidade de vida como psicóloga, né? Falei sobre emoções, né? Falo sobre alguns hormônios, né, da felicidade, né, que endorfina, serotonina, hormônios que nos trazem bem-estar. E que foi um livro feito para 100% da venda dele foi para o Clube da Lady. Então, assim, trabalhar em campanha hoje realmente é abrir mão, né? Eu abri mão da minha vida profissional para estar junto, não só com a do meu marido, mas com a desse grupo, né? Do grupo Luiz Fernando Machado. Ele acredita muito no Parimós, que é o candidato da confiança dele, né? E ninguém em nenhum momento fala mal de qualquer outro candidato, mas a gente fala sobre experiência e confiança, né? Então, a importância da experiência e da confiança. E realmente abrir mão, mas assim. E aí, como eu vejo isso, né? A questão da campanha, eu vejo muito até no trabalho social, porque eu cresci com a minha família fazendo um trabalho social com os meus pais. Então, assim, eu estar sendo convidada, eu fico muito feliz, porque eu fico até emocionada em algumas falas, quando eu estou em alguns lugares, pelo carinho que eu sou recebida pelas pessoas. Porque quando eu vou, eu falo de coração, eu não estou falando porque é a campanha do meu marido, óbvio que você está em plena campanha, mas eu falo porque é o que eu sinto, é o amor que eu tenho pelas pessoas, pelo próximo. Fui gerente do ambulatório de saúde mental, já trabalhei com mulheres na saúde mental, com mulheres vulneráveis, mulheres muitas vezes vítimas de violência, e que eu pude ajudá-las naquele momento. Então, hoje, quando eu vou num bairro onde eu sei que possivelmente existem vítimas de violência, eu sei do que se trata e eu sei como eu posso tentar ajudá-las. Então, isso me traz um grande embasamento hoje para a construção do projeto que a gente tem feito junto com todas as mulheres. E quando às vezes as pessoas falam, vocês estão construindo com mulheres que são gestoras da prefeitura ou com mulheres empresárias, nós estamos construindo com todas as mulheres. Com as empresárias, com as donas de casa, com as mulheres vulneráveis, com as vítimas de violência, que a gente tem depoimentos dentro do nosso grupo. E o nosso grupo tem cada dia aumentado cada vez mais, né? Então, assim, para mim é mais do que uma campanha, é um trabalho social já, sabe? Envolvendo não só as mulheres vulneráveis, mas as mulheres empreendedoras. Quando eu cheguei aqui e vi essa caneca linda, eu logo soube que é um lindo projeto, Sim. né, que vocês fazem e que é vendido para ajudar algumas entidades. Assim, prontamente me chamou a atenção, porque é um projeto que o Fundo Social pode muito apoiar para que a gente possa ajudar tantas outras instituições, não só as mulheres, mas as instituições também, né? Era isso que eu ia comentar com. Posso te chamar de você, né? Claro, por É favor. porque eu deveria chamá-la de senhora, Imagina. porque no jornalismo isso pede. Mas não dá, né, gente? É muito jovem, né? Imagina. Vamos lá. Você tem visitado muitas entidades. Como é que você percebe as necessidades? Você acha que Jundiaí é carente de alguma forma? E mais, como que você pretende firmar parcerias com essas entidades? Então, é muito interessante, né? Como eu te disse, visitar as entidades, eu já visitei muitas vezes, muitas outras vezes com os meus pais, com um grupo que a gente tinha de trabalho social na cidade. Então, recentemente eu estive no Lar Nossa Senhora das Graças. Eu já fui lá com os meus pais, né? Então a gente ia, levava os alimentos, a gente fazia presentinho para os idosos. Por exemplo, não dá para levar doce, né? Mas a gente levava um creme dental, uma escova de dente, uma toalhinha, fazia todo o embrulhinho bonitinho para entregar de um em um. E não era ir deixar lá, a gente ia para abraçar cada um deles, né? E o que eu vejo, né? Jundiaí, graças a Deus, é uma cidade que nós, assim, a gente se destaca muito no Brasil. É uma cidade realmente excepcional dentro do estado de São Paulo e dentro do Brasil. Isso se deve a esses grandes prefeitos que estão vindo aí, né? Que vieram agora, desde a época do André Benassi, tivemos aí uns 4 anos aí que não foi da linha deles, mas obviamente logo retomou Luiz Fernando Machado pela competência do grupo, né? Que é o que eu falo, é um grupo, né, de pessoas que são interessados e comovidos e são grandes gestores para a cidade. E visitar as entidades assim, é algo que toca muito o meu coração, vai muito além da política, né? Porque é uma coisa que eu cresci fazendo isso.
E o que eu sinto de necessidade? Eu sinto que é muito importante esse acolhimento. Quando você chega numa entidade, eu estive também na Casa de Nazaré, né? A gente esteve lá com aquelas crianças, adolescentes, e eles vieram conversar comigo. Então, assim, eu vejo muito a necessidade da gente poder também fazer visitas, as pessoas ter... Que o Fundo Social mesmo pode ter grupos para que vá fazer visita para as pessoas, para que eles não se sintam sozinhos em alguns específicos, né? Alguns lugares específicos. E que o Fundo Social pode muito, né? A Vanessa Machado tem feito um trabalho belíssimo no nosso Fundo Social, com cursos, com grandes parcerias, né? Assim como a Maria Rita veio lá de trás fazendo, a Neide Benassi, Maria Alice Fossen. E que a minha ideia, e eu como empreendedora, né, como empresária, é que a gente traga aí agora uma outra vertente para esse Fundo Social também, como psicóloga. Né, eu vejo muito a questão dos cursos são fundamentais, mas se eu não trabalhar aquele emocional, aquele psicológico daquela mulher, vai ser muito difícil para ela empreender, porque ela vai fazer um excelente curso, depois ela volta para casa dela, possivelmente ninguém vai motivá-la a empreender. Então eu quero muito poder acompanhar essa mulher desde do início dela, né, estruturá-la não só profissionalmente, mas psicologicamente e estruturá-la posteriormente no próprio empreendedorismo dela. E se não for empreendedorismo, que seja trabalhar numa empresa, né? Porque nem todo mundo também quer empreender, mas a gente pode ter bons cursos capacitantes, cursos na área de inteligência emocional, para que essa mulher possa conseguir um grande emprego também dentro de uma empresa. E as entidades, obviamente, o Fundo Social pode apoiar essas entidades, como eu estava falando aqui um pouquinho antes de chegar aqui, antes da nossa entrevista, sobre a importância também do Fundo Social apoiar as entidades e você colocar lá, ajudar nos convites, ajudar nos eventos, na feijoada, no almoço, né, no bingo, no bazar, e colocar lá apoio do Fundo Social de Solidariedade, ajudar na divulgação, ajudar com profissionais que possam estar indo lá naquela entidade, apoiá-la também. Eu quero que as pessoas se sintam acolhidas dentro de Jundiaí. A minha próxima pergunta você já respondeu, que eu ia te perguntar que marca que você pretende impor, né? Porque toda primeira-dama, ainda que venha da mesma linha política, ela deixa sua marca. E eu ia te perguntar exatamente isso. Você está falando de uma questão de saúde mental e é importantíssima. A gente está falando de mulheres, mas a gente sabe que depois da pandemia a coisa ficou bastante complicada. Então, que bom que você está tendo um olhar com relação a essa questão. Kátia, Jundiaí é uma cidade muito desenvolvida economicamente e nós temos um parque industrial enorme. Você acha que o PPP, a parceria público-privada, caberia dentro do trabalho que você pretende desenvolver? Então, a PPP ele é muito voltado para grandes empreendimentos, né? Parceria público-privada. Ela é voltada para grandes projetos, né? Como obras, inclusive. Sim. Né? Mas eu também chamaria de PPP essas parcerias, com certeza. O que eu acho que é muito importante. Né? E eu conheço muita gente em São Paulo que está disposto a nos ajudar, a apoiar, que são grupos de mulheres. Né, que eu faço parte de grupos de mulheres. Nós temos aí a Virada Feminina com a Marta Lívia, que é a fundadora lá, a presidente, que já me convidou para a gente abrir vou te contar aqui, a princípio, eu só não consegui ainda me dedicar a isso porque eu estou aqui em plena campanha, mas a gente já pode ter o Virada Feminina aqui em Jundiaí também, que é um grande projeto voltado para as mulheres. Né? Que legal, um spoiler, hein? Adoro. Que já é... E aí, junto com o SESI, né? Estaria junto, ligada lá ao SESI, e eu seria a presidente aqui também do Virada Feminina aqui de Jundiaí, que é um grande projeto voltado para mulheres em situação vulnerável, mulheres que precisam começar a trabalhar, ganhar o seu dinheiro, né? Eu falo que nada mais devolve a dignidade para a mulher, por mais que o marido possa... Isso eu falo com a minha experiência na saúde mental, no ambulatório de saúde mental, nada mais devolve a dignidade para aquelas mulheres do que elas terem, por menor que seja o dinheiro delas. Exato. Porque eu senti muito mulheres que se sentiam muito humilhadas em pedir um dinheiro para o marido para comprar, por exemplo, um shampoo. Algo muito simples, muito pequeno, que muitas vezes ela era humilhada por esse marido por conta disso. Então, isso, eu não quero mais que aconteça. Eu acho que as mulheres precisam dessa dignidade e elas precisam trabalhar. E não é ser feminista, não é colocar a mulher contra o marido de forma alguma, muito pelo contrário. É que quando ela começa a se respeitar, vamos dizer assim,
esse marido também começa a respeitá-la. Então é sobre isso que eu falo, não é? É sobre muito realmente esse relacionamento nesse casamento ser um bom relacionamento, que consequentemente vai levar uma boa aprendizagem para aqueles filhos, né? E isso forma uma boa cidade, né? Uma boa cidadania. Afinal de contas, nós mulheres temos vários deveres, mas também temos os nossos direitos. Só que a gente precisa tomar conhecimento e ter pessoas assim que nos lembrem desses direitos. Foi anunciado recentemente a Secretaria das Mulheres. Eu queria que você falasse um pouquinho, já que nós estamos falando, né? Qual que é a importância, porque vai ser a primeira, não existia, não é que foi desativada e vai ser trazida de volta. Vai ser criada. A importância disso, na tua opinião? Primeiramente, eu queria desmistificar, porque a Secretaria da Mulher, se qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento em política pública pode entender, ela não vai trazer custo algum para a prefeitura. Muito pelo contrário. A Secretaria da Mulher ela é criada juntamente com uma parceria com o governo do estado, com o Tarcísio, e todas as políticas públicas que eles tiverem lá, nós traremos para cá. Então, assim, eu só gostaria de deixar muito claro que isso não vai onerar custo algum para a prefeitura, muito pelo contrário, vai trazer e vai acrescentar. Inclusive, os projetos que eles tiverem lá, nós vamos conseguir recursos para grandes projetos voltados para a mulher aqui em Jundiaí. E essa secretaria, inclusive, ela pode ficar juntamente ao Fundo Social. Não é contratar, ninguém está falando em contratação, em nada disso. Estamos falando em trazer para dentro de um local que já existe e muitas vezes com pessoas que já estão trabalhando lá. Então, essa já é a primeira deixa que eu tenho que falar antes que qualquer outra pessoa possa falar mal dessa secretaria. E a secretaria, ela tem sido construída junto com todas as mulheres. Por isso, a importância da secretaria. Quando eu comecei as reuniões sobre campanha, eu pensei, obviamente, primeiro em empreendedorismo, que é muito da minha área. Mas aí, fazendo várias reuniões, estudando, eu vou muito a fundo no que eu faço. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de trabalhar e de entender o que eu vou falar. Né? Eu trabalhei com porte de arma, com guardas municipais e entendia tudo sobre a lei e nunca tive problema algum com o guarda municipal, quando eu tinha que tirar a arma de alguém. Né? Então, por quê? Porque o conhecimento te traz respeito. Né? E é isso que eu falo. Então, eu estou muito tranquila em relação à Secretaria da Mulher, porque ela só tem a acrescentar para a nossa cidade de Jundiaí, trazendo grandes projetos aqui e valorizando o que já tem. E com o Parimós, que é um grande gestor que com certeza, só vai fortalecer. E a questão da secretaria, ela tem sido construída com mulheres. Né? Começou com um projeto pequeno, com 15, 30 mulheres. De repente, a gente fez um evento, já tinha 150, daqui a pouco 250, e agora o último 400 pessoas e mais crianças. Porque nós acabamos achando... Eu sempre falo, eu não deixo ninguém para trás. Né? Às vezes as pessoas falam, mas a primeira-dama, você está fazendo reunião aqui, reunião ali. Eu penso muito assim, o prefeito, ele é o prefeito, ele é o candidato, ele tem um partido. E eu penso muito, até como psicóloga, né? Porque a psicologia está comigo, não tem jeito. A primeira-dama, eu diria que ela é apartidária. Ela é alguém que tem que abraçar todo mundo. Ela não é alguém que está aqui para julgar ninguém. Né? Eu acredito que a gente precisa abraçar e acolher. Eu quero muito que as pessoas se sintam acolhidas. E vejo muito que é isso que está acontecendo. Né? Nas nossas reuniões, mais e mais pessoas. As pessoas estão me pedindo, hoje inclusive eu postei no meu Instagram, as pessoas estão me pedindo para me acompanhar em algumas reuniões. Né? Você não pode liberar os horários, os dias das suas reuniões, que eu gostaria de acompanhar, eu queria ir junto. Porque, assim, mais do que reunião, muitas vezes eu falo dos projetos da Secretaria da Mulher, por exemplo, que ela não é, eu vou falar agora da Secretaria de novo, ela não é só para um público de mulher, ela é para vários, porque ela tem 15 temas que estão sendo construídos junto com mulheres, com gestoras também, mas com mulheres dos bairros, com donas de casa, com pequenas empreendedoras e grandes empreendedoras. Então, nós temos todas as mulheres aqui, de todos os lugares de Jundiaí, de todas as classes sociais que estão juntas, envolvidas, criando um único projeto que é de importância para elas. E lá tem 15 temas. Então, nós temos diversidade, nós temos empreendedorismo, nós temos a questão parental, que é de família, nós temos
a igualdade racial, violência contra a mulher, contra a criança. Então, assim, e tudo isso, nós temos um comitê, já temos um comitê de mulheres que são líderes, e essas líderes, e dentro de cada tema, tem lá 30, 40 mulheres discutindo o tema. Os seus respectivos Exatamente. assuntos. Então, assim, tá ficando um projeto muito grandioso e voltado para as mulheres, e a ideia é que esse grande grupo, né, continue fazendo e se tornando um grande networking, né? De repente, até juntamente aí com a FENS, ou um outro projeto muito parecido com a FENS, porque a minha ideia é descentralizar o Fundo Social. O Fundo Social precisa ir para os bairros, principalmente os mais distantes. Então, a pessoa que estiver lá comigo, eu vou falar, olha, você vai trabalhar junto, vovô? Então tá, então estamos, todos que estiverem aqui vão saber que não vão ficar aqui dentro, que nós vamos sair. Nós precisamos trabalhar, a gente precisa ir lá. Vanessa, como eu falo, faz um excelente trabalho. Mas é que eu, como empreendedora, acabo tendo uma visão, né, um pouco diferente nesse sentido de projeto de trabalho de empreendedorismo, né? Sim. E a minha ideia é levar esse empreendedorismo lá para o bairro, junto com o Galpão Criativo, que a gente já tem, com a Mônica Gropelo, que é um trabalho fantástico que é feito. Temos a FENS também, que começou com o Cristiano Lopes, né, agora é a Elaine Aguiar, que está lá, no Jundiaí Empreendedora, lá no Maxi Shopping, e que são grandes projetos que a Prefeitura já criou, e a ideia da Secretaria da Mulher é uma transposição junto com todos, esse trabalho transversal, junto com todos os trabalhos que já existem. Por você ser uma empreendedora e nessas suas andanças, tem te surpreendido o número de mulheres que empreendem? Aliás, a FENS, que a Kátia citou, ela vai acontecer agora a 6ª edição no final do mês de agosto. E é impressionante, quem já visitou a feira sabe que ali a maioria é mulher. Como é que você tem se surpreendido com esse desenvolvimento todo da mulher nesse sentido? Sim, pós-pandemia, principalmente, né? As pessoas se redescobriram e se reinventaram, Exato. né? Quem trabalhava, às vezes, numa loja, acabou ficando muito tempo em casa, sabia que tinha uma habilidade para fazer bolo, começou a fazer bolo para vender e deu muito certo. Às vezes perdeu o emprego, né? Perdeu o emprego, exatamente, exatamente. E que também foi lá para a FENS empreender. E a FENS é um projeto muito interessante, porque o que acontece? Ela está se tornando tão grandiosa que existe um sorteio para participar da FENS, né? São 2 finais de semana e são 200 estandes e depois no outro fim de semana mais 200. Então, são 400 empreendedores. Desses 400 inscritos, na verdade, aliás, dos 400 não, a gente tem 700 pessoas que precisa ter um sorteio para que haja os 400, né? Está acontecendo agora, esse sorteio. Já está acontecendo, exatamente. Essa semana, Luiz Fernando, prefeito, esteve lá com eles no Parque da Uva. Você, inclusive, está lá nas FENS, né? Te vejo sempre lá. Tô lá. E é muito interessante, né, o trabalho da FENS, porque o que acontece? Eles ficam muito felizes com esse apoio da prefeitura, porque eles não pagam aquele stand que eles estão lá. É um sorteio que é feito justamente porque tem muita gente querendo participar, e eles não pagam o stand. A prefeitura monta o stand, ele vai lá, vende o que ele vender dele. É totalmente 100% dele, né? E agora também acabou que indo as FENS para os bairros, né? A gente já tem a FENS no Eloy Chaves, na Colônia, e não me lembro agora se tem outro bairro, mas a FENS também está indo para os bairros fora dessas datas do ano, que já temos aqui, que acho que são 3 ou 4 datas durante o ano no Parque da Uva. E é uma grande vitrine, né, Kátia? Sem dúvida. Não, é um grande network, uma grande vitrine, porque pessoas dali, eu já sei que conheceram pessoas, por exemplo, de Santos e foi expor o seu negócio em Santos. Que legal. Né? Entre eles ali, porque são muitos empreendedores, então um pode fornecer a mão de obra para o outro, né? Então, assim, a troca de experiência ali dentro do Parque da Uva é incrível, né? E é muito interessante que eu observo que as crianças também gostam. A minha filha, ela tem 12 anos, e as crianças ficam interessadíssimas na FENS. E ela leva as amigas, e elas vão, e elas andam por tudo, e elas gostam de ver. E às vezes, até uma amiguinha dela falou assim, a gente podia bem montar um stand aqui pra gente também vender, né? Porque as amiguinhas às vezes sabem fazer bolo, alguma coisa assim, bolo de caneca. E elas acham bonito, né? Esse trabalho, o empreendedorismo. Então, é esse o exemplo que Jundiaí deixa e dá para todas as pessoas, inclusive a começar das crianças, né? Que é a cidade da primeira infância aí. Uma cidade premiada já nesse sentido. Filho de peixe, peixinho é, né? E ali na FENS, vou só fazer mais um comentário, tem um circuito montado, que foi montado.
Aquela feira, ela só cresce, né, Kátia? A cada Exato. edição tem uma novidade. E nessa última tem um circuito que as crianças aprendem como é que inicia o É lindo. negócio, como é que economiza dinheiro. É muito legal. É. Então, visitem a FENS, porque vale a pena, né? Sim, vale muito a pena. Esse circuito é uma graça. A gente fica com É, vontade de passar por ele, né? exato. Porque tem dinheirinho de verdade, ele vai lá, ele compra, depois ele vai lá, ele vai vender e ele põe o dinheiro dele no banco e depois ele aplica. É muito bonito. Já ensina a criança a empreender. Exatamente. E o comitê? Você já mencionou ele algumas vezes. Quando que você sentiu a necessidade de criá-lo e como é que foi? Vamos criar um comitê. Em que momento isso ocorreu? As mulheres criaram, foi criado pelas Ai, mulheres. que bonito isso, né? Foi criado pelas próprias mulheres, das nossas discussões, né, sobre o projeto da Secretaria da Mulher, com esses 15 temas, que os 15 temas foram escolhidos por elas, né? E ali naquele comitê, é o que eu falo, todas as mulheres, eu quero que as 400 mulheres, vamos dizer assim, que estavam no nosso evento, todas são líderes. Por mais que ela ache que não, ela é líder. E algumas, eu falo, às vezes só precisa ser lapidada, é como uma joia, né? Só precisa ser lapidada e acreditar nela, né? Então, algumas já mais líderes falaram, vamos montar um comitê para que a gente consiga, precisa ser um projeto bem estruturado, né? E para isso você precisa de lideranças. Então, cada tema tinha uma líder, agora uma líder já trouxe 2, 3 líderes, porque o grupo está tomando uma proporção grande, então uma líder já não estava mais dando conta, então a gente precisou de mais 2, 3, e as demais de cada tema também estão ajudando. E essas reuniões acontecem quinzenalmente, justamente para a gente estar coordenando, porque a gente tem o comitê, e uma vez por mês a gente tem os grandes encontros. Grande encontro de mulheres, que agora está virando só um grande encontro, porque os homens também querem participar, né? Legal. Esse último nós também tivemos já alguns homens. E alguns que não vieram porque acharam que não poderiam, né? Então, o próximo, se Deus quiser, nós vamos ter bastante homens. Crianças vieram bastante, as crianças adoraram, foi muito bonito. Até as crianças participarem, eles entraram junto, né? Porque o Parimoschi e o Luiz Fernando vieram fazer a abertura do nosso evento, depois eles foram para outros compromissos. Mas as crianças entraram junto com eles, foi um evento muito bonito. Embora você tenha dito que trabalha pretende trabalhar em várias áreas frente ao Fundo Social, tem uma causa que te toca o coração? Eu sou psicóloga, né? Pós-pandemia, principalmente, né? O emocional das pessoas está muito, né, abalado. Foram grandes perdas que as pessoas sentiram, foram grandes dificuldades. E não tem como, até me arrepia de falar, porque assim, não tem como você seguir a sua vida se o seu emocional não tá bom. Né? Então, assim, a minha ideia eu nem falo muito porque para mim é tão inerente à minha pessoa, o psicológico, né? Eu nem falo muito, mas eu tenho qualquer hora eu preciso parar só para falar sobre a questão psicológica, a importância que é e que eu pretendo trazer esse projeto para o Fundo Social. O trabalho psicológico, de inteligência emocional, sabe? Essa parte toda emocional que precisa estar estabilizada. Essa mãe precisa... E quando a gente fala em saúde mental, a gente não fala só em depressão, ansiedade, pânico. Não é só isso. Saúde emocional. A gente fala em saúde emocional. Quando você faz um exame de sangue, minha saúde tá boa. Né? O seu exame de sangue tá lá perfeitinho, tá tudo ok. Que bom. E o emocional? Onde fica? Né? Que exame que você faz para saber se o seu emocional tá bom ou não? E isso, quem pode te oferecer, muitas vezes, é o seu convívio familiar, é o convívio da criança com a escola e, consequentemente, o convívio dessa pessoa com a sociedade, né? Com a cidade, que é o poder público que oferece. Então, ontem eu estive numa palestra em que a psicóloga falou sobre primeira infância, que o Parimoschi, inclusive, organizou lá na Unip, e uma psicóloga falou algo que eu achei muito bonito. Ela falou assim: quando eu vejo muitas crianças em parques da cidade, como eu vejo em Jundiaí, eu sinto que a saúde mental das crianças está boa. Então, assim, a gente precisa... Óbvio que a gente fala em rede social, a gente fala em internet, não é 100%. Quando a gente fala que está boa, claro, tem muita coisa para melhorar, mas nós estamos no caminho certo. A gente tem que acreditar que o caminho é esse. Então, é melhorar isso cada vez mais.
né? Então, quando você mede a saúde mental de uma criança, é quando ela tá bem. E a saúde mental dessa mãe também precisa estar bem. Ela também precisa ter, como eu falo, essa Secretaria da Mulher com esses 15 temas, um deles é a beleza, que ela precisa se olhar no espelho também, porque a gente só fala em empreendedorismo, em empreendedorismo, em saúde, vamos dizer, mental. A saúde mental também é a física, também é você se olhar no espelho e se sentir bem. E olhar no espelho e fez uma escova no cabelo, se cuidou, se arrumou para se sentir bem. Isso, como psicólogo, eu falo uma coisa, trabalha com a outra. É eu me olhar no espelho e me sentir bem, e aí eu me sentir bem e devolver isso para fora. Né? Consequentemente, para fora é o meu marido, os filhos, as pessoas que a gente convive. É olhar o todo, né? Olhar o todo. Então, isso é um dos fatores, uma importância fundamental do setor público, que é o que o Parimosc e o Luiz Fernando fazem muito. Né? É o que o Parimosc traz como projeto. Muitas vezes essa infância da Jundiaí Cidade da Criança, né? Isso foi um grande projeto também que o Parimosc trouxe aqui para o prefeito apoiou, e que é um projeto aí que a gente está sendo premiado, né? As nossas EMEBs são grandes escolas, então a tendência, por isso a gente fala em continuidade. Continuidade, quando você fala, é na confiança do candidato que o prefeito está apoiando. Então, é sobre isso que a gente fala, sobre a confiança. E eu acredito que hoje em dia a gente precisa realmente também avaliar como você está fazendo aqui, né? Primeira-dama, a gente tem que saber os projetos das esposas de todos os candidatos. Eu acho que isso também, sem dúvida alguma, é fundamental. E quando eu falo isso, não é falar em pessoa, é falar em projeto. Né? Porque a gente não está falando da pessoa, a gente está falando do que a pessoa pode oferecer para a cidade. Porque, quanto primeira-dama, eu preciso oferecer algo. Era essa a minha próxima... Parece que ela está adivinhando, mas era essa a minha próxima pergunta. Caso José Antônio Parimosc ganhe e se torne prefeito, que primeira-dama Jundiaí vai ganhar? Eu acho que vai ganhar várias primeiras-damas, porque assim, eu falo que eu não quero ser primeira-dama sozinha. Eu quero que as esposas de todos os gestores venham trabalhar junto nesse fundo social, que a gente crie um grande conselho, né? Que as mulheres se sintam primeiras-damas, que as mulheres se sintam acolhidas. Uma primeira-dama, ela passa uma imagem de líder, né? E uma líder de confiança, e eu quero que as mulheres sintam isso que a primeira-dama pode transmitir. Essa imagem de líder, de confiança, né? E de amor, de acolhimento, que é o que a gente mais precisa também. Essa pergunta eu estou fazendo para todas as candidatas a primeira-damas que estão aqui vindo. Essa pergunta eu fiz para todas, vou fazer para você também. Na tua opinião, por que José Antônio Parimosc é o nome para assumir a prefeitura de Jundiaí? Olha, é uma pergunta, assim, muito fácil, né, de responder. Para mim é muito fácil, né, porque é o que eu falo. É o candidato da confiança do prefeito Luiz Fernando Machado, que tem 76,4% de aprovação na cidade de Jundiaí, que foi reeleito com 69,4% de aprovação, e é o candidato da confiança do prefeito, não só do Luiz Fernando, como do Miguel Haddad, como do André Benassi, por 28 anos de experiência na área pública, e por estar, embora as pessoas falem, mas eu não o conhecia, eu penso que hoje Jundiaí é inteligente o bastante, porque a gente precisa votar nas pessoas que têm projetos para a nossa cidade. Não só o prefeito, mas a primeira-dama também. Então, a gente precisa acreditar que as pessoas precisam acreditar na confiança desse próximo prefeito, né? E a pessoa de confiança do prefeito Luiz Fernando Machado é o José Antônio Parimosc. Né? E isso a gente tem sentido cada vez mais nas ruas e nas reuniões que a gente tem ido. Então, eu vejo muito, para você votar, é muito importante você analisar o projeto e a capacidade de cada um de governar uma cidade, porque nós estamos falando numa cidade grande como Jundiaí, numa cidade que está nos melhores rankings da cidade do Brasil, e uma cidade que a gente tem que pensar muito que nos momentos de crise, quem precisa saber administrar essa cidade é ali o prefeito juntamente com os seus gestores. E esses gestores precisam saber ser bem escolhidos. Né? E por que será que o Parimosc sempre foi o escolhido de todos os prefeitos? Justamente pela sua habilidade em gestão pública, né? E todos os seus estudos que ele tem. Então, é indiscutível que é a questão da experiência e da confiança. Como é que você gostaria de ser lembrada? Qual é a tua maior contribuição, que pretende ser a sua maior contribuição como primeira-dama e como presidente do FUNS também? Eu quero muito poder fortalecer as mulheres, eu quero muito poder olhar no olho de cada mulher,
Todas as mulheres têm a sua individualidade, né? E isso a psicologia me ensinou muito quando eu trabalhei na saúde mental. É você olhar nos olhos de cada pessoa e sentir a necessidade dela e você poder trazer para ela aquilo que ela mais necessita. Por isso eu vou no bairro entender qual a necessidade de cada bairro. Por isso que eu vou ouvir a empreendedora para entender a necessidade de cada empreendedora e por isso que nós temos um comitê cada dia maior de mulheres envolvidas, porque é o que eu falo, não serei primeira-dama sozinha, serei primeira-dama com muitas outras mulheres, com um grupo que vai governar junto essa cidade. Perfeito. Quero muito agradecer Obrigada. a sua presença, a sua participação. Como eu disse inicialmente, o objetivo aqui é tornar conhecida a figura, provavelmente, ou possivelmente, melhor dizendo, futura primeira-dama, se José Antônio Parimoski for eleito. Então, e a gente sabe, né, que é tudo muito corrido e você conseguiu, com a sua delicadeza, arrumar um tempo para estar aqui com a gente. Obrigada. Deus abençoe vocês pelo trabalho de vocês, que é lindo, tenho acompanhado aí a cada dia. Eu que agradeço, eu quero dizer apenas que eu estou entusiasmada por saber que existe uma pessoa que ela é sensível à causa da saúde mental. Eu sempre falo isso aqui, porque quem nunca viveu algum problema assim, né? Então, que bom que nós temos olhares atentos a essa questão da saúde mental. E deixo o convite aqui para quando você fizer o lançamento daquele livro, volte para nos contar como é que foi e como é que as pessoas Aliás, poderão eu quero fazer acesso. um grande livro com essas mulheres que estão participando desse grande projeto. Pronto, olha aí. Já combinamos lá que todas vão escrever uma parte, lá um capítulo sobre a sua experiência, a sua história durante essa grande construção desse projeto aqui em plena pré-campanha. Você gostou mesmo de escrever, né? Eu gosto. Que bom. Eu Que gosto. legal. Dizem que livro é filho. É não verdade. E a gente se apega mesmo. Bom, gente, esse especial Eleições 2024 termina com a Kátia. A gente volta seguindo aí a ordem que já foi determinada. Eu espero você. Um beijo. Tchau. Um beijo. Obrigada. Tchau.